Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, como você sabe, aos domingos estamos trabalhando aqui os evangelhos sinóticos. Já falamos de Marcos, já falamos de Mateus, falamos também no primeiro episódio sobre a formação dos evangelhos. E hoje a gente vai falar sobre Lucas. Lucas e Atos, na verdade, correspondem a um único grande bloco teológico dividido em dois tomos. Mas a gente vai falar primeiro de Lucas e depois de Atos. Então, no próximo domingo já fica marcado aqui Atos dos Apóstolos. Quanto ao Evangelho de Lucas, vamos aqui fazer aquelas afirmações introdutórias. Data, autor, contexto histórico. Então, data da escrita do Evangelho de Lucas. Para a maior parte dos exegetas, a data é o ano 80 a 85 depois de Cristo. E o que está acontecendo nesse contexto histórico da escrita do Evangelho? Nós estamos há alguns anos já da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70. A igreja tornou-se muito mais uma igreja gentílica do que judaica, pelo menos a absorção de grupos estrangeiros, ou seja, de outros povos que não apenas os judeus. E isso vai gerando uma certa tensão na forma como o evangelho é vivido pelas comunidades lucanas. A gente vai perceber isso tanto no evangelho, como também em Atos dos Apóstolos, especialmente em Atos dos Apóstolos. Uma das grandes questões aqui, por exemplo, envolve exatamente a diferença entre a primeira geração de cristãos e a segunda geração de cristãos. Lucas, inclusive, que é o autor do Evangelho, falaremos sobre isso daqui a pouquinho, ele é um cristão de segunda geração. E uma pergunta que surge aqui na comunidade é exatamente o seguinte: será que nós, cristãos da segunda geração, não estamos numa situação pior do que aqueles de primeira geração? Porque, afinal de contas, aqueles viram Jesus face a face, eles andaram com o Mestre. Nós não. E o Evangelho vai tentar responder isso também. Numa das narrativas mais bonitas do Evangelho, aliás, lá de Lucas 24, quando você tem um encontro de Jesus ressuscitado com os dois discípulos a caminho de Emaús, essa narrativa serve também, dentre tantas coisas que a gente podia afirmar sobre ela, também serve para exatamente deixar claro para esses cristãos da comunidade lucana de que o caminho agora para se relacionar com Jesus não é mais face a face. Porque naquela narrativa nós temos Jesus ressuscitado, se encontrando com dois discípulos que, contudo, não o reconhecem. Diz o texto que eles estão incapazes de reconhecê-lo. O que significa isso? Um excelente livro, que é uma obra organizada pela Odette Manville, no artigo da própria Odette Manville, ela estabelece uma análise desse texto de Lucas 24 para dizer o seguinte: naquela narrativa se mostra como a comunidade vai agora encontrar Jesus. Não é mais face a face. Porque se a gente ler a narrativa, a gente vai perceber que Jesus só é reconhecido no final da narrativa, exatamente quando duas coisas acontecem. A primeira, quando Jesus vai falando pelo caminho acerca das Escrituras e acerca do que se falava sobre ele nas Escrituras judaicas, e aí diz o texto que o coração dos dois vai se aquecendo, e depois no finalzinho da narrativa, quando Jesus se dá a revelar aos discípulos no partir do pão, ou seja, na Eucaristia, no momento da ceia. Então, o que o Evangelho quer mostrar nessa parte? De que o caminho para se encontrar com Jesus agora não é mais face a face, como falamos agora há pouco, mas sim a partir da comunhão com a Escritura, ou seja, da leitura do texto bíblico iluminada por Jesus, e também pelo partir do pão, pela ceia, pela Eucaristia. Esses dois elementos, na Escritura e também na comunhão dos irmãos, Cristo se faz presente. É a leitura do Evangelho de Lucas para esse momento. Mas Lucas foi de fato escrito por Lucas? Afinal de contas, quem é esse personagem? Pois bem, a tradição cristã atribui a autoria do Evangelho a Lucas. Lucas, que é aquele médico que acompanha Paulo em suas viagens missionárias. E é bem possível que, de fato, nesse sentido, nesse caso, a tradição esteja correta, pelo menos por parte do Evangelho. É claro que todo Evangelho sofreu processos redacionais, mas a gente pode sim linkar esse Evangelho à escrita de Lucas. Apoiando a autoria lucana do Evangelho, nós temos duas referências extrabíblicas. Temos, por um lado, o Cânon de Muratori, que é um documento do século VII, pelo menos esse é o consenso entre a maior parte dos estudiosos, mas esse documento certamente é uma cópia de um documento mais antigo, que possivelmente data do segundo século, ano 170 aproximadamente. E nesse documento há a lista de livros do Novo Testamento, excetuando alguns e acrescentando outros, com os seus possíveis autores. Então está lá, o Evangelho de Lucas, autor Lucas. E a outra referência vem de obras escritas contra Marcião, que é um personagem do início do segundo século, que vai propor o próprio cânon bíblico, ele vai fechar um novo cânon. E aí, nesse sentido, ele vai acabar excluindo livros que a igreja achava interessante manter, ou seja, ele vai acabar forçando a criação do cânon.
Mas em relação a esse texto, nós temos dois autores, o Tertuliano e o Irineu, que estão escrevendo contra Marcião. E nesse escrito eles afirmam que é de um certo Lucas, originário da Antioquia, da Síria, médico, discípulo dos apóstolos. Mais tarde Lucas seguiu Paulo até o seu martírio, serviu ao Senhor sem falhas, não tinha esposa, não teve filhos e morreu na Bitínia, cheio do Espírito Santo, com a idade de 84 anos. Então é possível estabelecer essa autoria lucana do Evangelho com base nessas afirmações, embora, como disse antes, cada evangelho sofreu processos redacionais. E nesse evangelho a gente tem uma novidade, que é um prefácio. Os primeiros 4 versículos de Lucas 1 apresentam a intenção da obra e um destinatário, inclusive, que é o chamado Teófilo. Quem é esse Teófilo? Ele pode ser um personagem real, concreto? É uma possibilidade, mas é muito mais provável que ele seja, na verdade, um símbolo de todo amigo de Deus, porque, afinal de contas, Teófilo, Teós, Filos, significa exatamente amigo de Deus. Então, Teófilo pode significar uma comunidade de amigos de Deus, mesmo porque o Evangelho de Lucas não é escrito por uma pessoa, ele é escrito por uma comunidade. Sobre esse prefácio, nós falamos aqui no primeiro vídeo dessa série Conhecendo os Evangelhos. Vou deixar linkado no final desse vídeo para que você possa assistir também. E qual é a teologia de Lucas? Ou quais são as suas ênfases pastorais e teológicas, os seus objetivos ao escrever o Evangelho? Na verdade, o Evangelho de Lucas tem uma riqueza muito grande e fica até difícil resumir isso num vídeo apenas. Mas eu queria pontuar aqui 3 elementos que estão presentes no Evangelho que eu acho que nos ajudam a pensar um pouquinho sobre as suas intenções, inclusive para poder atualizar essas intenções teológicas para o nosso próprio tempo. Então vamos lá. Primeira coisa é que Lucas enfatiza a história da salvação. Na verdade, enfatiza o vínculo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas não só isso. Ele faz um caminho que vai ligar o Antigo Testamento ao Novo Testamento na vida de Jesus, no seu ministério, e também agora a realidade da igreja, no caso do livro de Atos dos Apóstolos. Então existe toda uma linha aqui que vai conectar esses elementos. E por que a gente pode falar uma coisa dessas? Porque Lucas começa o seu evangelho apresentando personagens ligados ao universo simbólico e religioso do Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, Zacarias, que é sacerdote, inclusive ele será o pai de João Batista, está relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 1. E nós temos o capítulo 2, já com Jesus nascido, com um bebê sendo apresentado em Jerusalém. Nós temos um profeta, que é o Simeão, e uma profetisa, que é Ana. E esses personagens, eles reconhecem em Jesus a salvação de Israel. Aliás, a frase de Simeão é muito singular nesse sentido. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Então perceba que é um senso de realização de vida centrado em Jesus ainda bebê. De igual forma, temos Ana, a profetisa, uma mulher de 84 anos, que vive no templo já há um bom tempo, e que quando enxerga Jesus, diz o texto, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então perceba, esses 3 personagens, Zacarias, Simeão e Ana, fazem vínculo com o universo simbólico do Antigo Testamento. E aí eles apresentam Jesus. Eles reconhecem em Jesus a continuidade do plano salvífico de Deus. E aí o Evangelho apresenta o ministério de Jesus. Esse ministério que se expande por todos os territórios, inclusive territórios gentílicos no Evangelho. E depois, no livro de Atos, ele vai apresentar a história da igreja. Então, observe esse quadro projetado aí para você. Nós temos a história da salvação em Lucas, que começa no Antigo Testamento, perpassa toda a vida de Jesus, a sua vida, a sua morte e ressurreição, e se concretiza na realidade da igreja que vive a partir dessa experiência de Cristo ressuscitado. Aliás, o que possibilita essa missão a todo o mundo é exatamente a descida do Espírito Santo, que é prometido por Jesus lá no finalzinho de Lucas e concluído no Pentecostes em Atos capítulo 2, do qual falaremos no domingo que vem. A segunda ênfase teológica de Lucas é apresentar Jesus como Messias, como Cristo, mas não o Messias vingativo, irado e violento
esperado pelos judeus. E para a gente tentar pensar sobre isso, vamos ler juntos o texto de Lucas 4, que apresenta Jesus na sinagoga lendo o texto do profeta Isaías. Diz a narrativa o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cume de um monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Ora, por que é importante essa narrativa? Por 2 razões básicas. Primeiro, essa narrativa aqui representa a plataforma ministerial de Jesus. Jesus acabou de passar pela tentação no deserto e agora ele entra na cidade, entra na sinagoga e lê o profeta Isaías e diz: esta escritura, essa palavra se cumpriu hoje, ou seja, se cumpriu em mim. E a segunda razão é quando a gente compara o texto de Isaías 61, do qual essa passagem foi tirada, com o texto que Lucas coloca na boca de Jesus para ser lido aqui no Evangelho. E a gente vai perceber uma coisa muito interessante. Lá em Isaías, quando se fala de ano aceitável do Senhor, se complementa com a expressão dia da vingança do nosso Deus. Aqui no Evangelho, Lucas interrompe a narrativa exatamente antes de falar desse dia da vingança de Deus. Por que isso? Porque o dia da vingança do nosso Deus era entendido na cultura judaica, na teologia judaica, como aquele momento em que Deus iria finalmente intervir na história para purificar Jerusalém, expulsando da cidade todos os que não eram judeus, todos os estrangeiros. Então, era o dia da vingança contra os inimigos de Deus. Leia-se aqui, os inimigos de Israel. Qualquer povo estrangeiro, portanto, seria exterminado desse cenário. E o Messias faria isso. Esse era o papel estabelecido para o Messias. Falamos sobre isso, inclusive, no Evangelho de Mateus. A mesma expectativa que estava lá também se faz presente aqui em Lucas entre os judeus. Mas Lucas quer deixar muito claro que para Jesus esse momento de vingança não acontecerá. Ele veio para pregar boas novas, ou seja, evangelho aos pobres, e aqui é pobre financeiramente falando mesmo, não dá para espiritualizar essa passagem, estamos falando de gente miserável, gente que precisa de ajuda, senão morre de fome. Jesus diz que ele veio para dar boas novas a essas pessoas. E essas pessoas, juntamente com os que são cegos, que são oprimidos, são encarcerados, e aí Jesus vai dar liberdade, vai dar vista a essas pessoas, isso tudo corresponde ao ano aceitável do Senhor, que é uma expressão vinculada à lógica do jubileu, que é o ano do perdão. Quando escutam isso, quando Jesus termina dizendo, hoje se cumpriu a Escritura, os ouvintes de Jesus naquela sinagoga se enchem de maravilhamento, eles ficam admirados, porque eles conhecem a família de Jesus. E a pergunta principal é, quem é esse? Esse não é o filho de José? Nós conhecemos a sua família. Ou seja, num primeiro momento, aquela palavra, embora Jesus tenha dito que se cumpriu nele, aquela palavra profética se tornou muito abstrata na mente dos ouvintes. E aí Jesus dá exemplos para mostrar o que significa aquela palavra na prática. O que significa não afirmar o dia da vingança de Deus. É o que está ali na narrativa. E aí Jesus dá 2 exemplos. E nos 2 exemplos nós temos 2 estrangeiros
que são alcançados pela graça de Deus, mesmo tendo gente em igual situação em Israel naquele período. Jesus é muito incisivo aqui. Tinha muitos leprosos em Israel na época do profeta, mas nenhum deles foi atendido, a não ser um estrangeiro. Isso gera nos seus ouvintes um ódio assassino. Por que isso? Porque Lucas quer mostrar o seguinte: quem quer controlar o dia da vingança de Deus, ou seja, quem quer controlar o próprio Deus como instrumento de vingança contra alguém, vai se sentir profundamente incomodado ao ponto de virar assassino quando outra pessoa diz que a graça de Deus, na verdade, é para todo mundo e não apenas para aquele grupo que o personagem achava. Entende o que está acontecendo aqui? Nós temos um grupo de judeus que se acham detentores da salvação divina. Então, para eles, é óbvio, os estrangeiros não devem ser aceitos nessa salvação. Mas para Jesus, sim. E isso é o que deixa eles irritados, porque eles percebem que na leitura de Jesus, que corresponde no Evangelho à leitura do próprio Deus, a aliança de Deus, o projeto salvífico de Deus, não é exclusivo para os netos de Abraão, mas sim alcança os filhos de Adão. Tanto é assim que na genealogia que Lucas apresenta, ele não para essa genealogia em Abraão, ele vai até Adão, porque ele quer deixar claro essa salvação que ele acabou de construir uma linha entre o Antigo Testamento e o Novo, não é exclusiva para judeus, ela é para todo mundo. Isso se revela logo no início do Evangelho, quando Lucas apresenta a figura de pastores, que era uma classe social desprezada pela religião. Mas é a esses pastores que a boa nova do Evangelho, do nascimento do próprio Cristo, é anunciada pela primeira vez. Então perceba, há aqui uma intencionalidade em Lucas em alargar o espaço da salvação. Não é uma exclusividade judaica, porque Deus não é propriedade de Israel. Deus é Senhor de todo mundo. E o seu amor não é restrito a judeus. É restrito, na verdade, a toda criatura que possa existir no universo. Ou seja, dito de outra maneira, em Lucas, a compaixão de Jesus como Messias suplanta a vingança do Messias inspirado pelos judeus. E a terceira ênfase teológica que eu queria mostrar aqui para vocês está muito vinculada a essas duas anteriores, que é o destaque a grupos marginalizados de periferia que Lucas apresenta no seu evangelho. Você tem muitos grupos no Evangelho de Lucas que, apesar de serem excluídos por razões sociais, religiosas, culturais, sexuais, são grupos acolhidos no reino de Deus que Jesus anuncia. Então nós temos, por exemplo, samaritanos. E olha que coisa curiosa, no Evangelho de Lucas nós temos exatamente a parábola do bom samaritano, que é uma denúncia muito clara da hipocrisia do sacerdote e do levita, que acabaram de cantar louvores a Deus e falar do amor de Deus no templo de Jerusalém, mas que são incapazes de transformar esse amor cantado e pregado em amor concretizado no cuidado com aquele homem caído na beira do caminho. E aí, de forma muito diferente desses dois personagens religiosos, você tem a figura do samaritano, que aparece naquele espaço e mesmo odiado pelos judeus, porque na lógica judaica o samaritano nem era pertencente à lógica, à aliança de Javé, mas o samaritano apresenta-se lá como elemento de misericórdia, de cuidado. E Jesus elogia esse comportamento. Aliás, falamos sobre isso também aqui no canal, num outro vídeo, sobre o caminhar do samaritano, do levita ou do sacerdote. Vou colocar linkado também no finalzinho para você assistir. Outro grupo que era odiado pelos judeus em geral e que é acolhido por Jesus, os publicanos, os cobradores de impostos. Lucas 5 diz o seguinte: passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ora, a grande crise aqui é comer junto, é assentar-se junto com grupos que não eram merecedores dessa honra. Na lógica judaica, assentar-se junto à mesa com alguém é fazer aliança com essa pessoa. E por isso que o escândalo dos fariseus, tão preocupados com a purificação ritual.
Ora, se esse Jesus é o Messias, como é que ele pode andar com essa companhia? Pois bem, é exatamente isso que ele é, o Messias. E é exatamente porque ele é o Messias, muito diferente daquela expectativa judaica, ele é esse Messias amigo de publicanos e pecadores. Um título cristológico dos mais belos que é dado a Jesus. Jesus é amigo de pecadores. Isso é muito legal. Ou ainda um outro caso, Jesus está jantando na casa de um fariseu chamado Simão, e aí chega por detrás de Jesus uma mulher e começa a chorar e com as lágrimas molha os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. E aí o fariseu que estava com ele à mesa olha aquela cena e diz o seguinte: se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é esta mulher que o tocou, porque ela é uma pecadora. Perceba aqui como que o Evangelho deixa claro a lógica farisaica para tratar pessoas. Não é apenas uma pessoa, é uma categoria. É quem e qual. É uma coisa. Aquela mulher é uma coisa, não é mais uma pessoa. Na lógica farisaica, aquela mulher é um objeto. É uma categoria que tem que ser expulsa. Ele se dirige ao fariseu e diz o seguinte: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão, que é o fariseu: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Perceba aqui como Jesus desmonta aquela lógica farisaica. Na lógica de Simão havia ali 2 categorias de pessoas, além de Jesus propriamente dito. Tinha a mulher que era uma pecadora e tinha Simão, que era o fariseu religioso. Mas Jesus deixa muito claro, os 2 não tinham como pagar, nem a mulher e nem o fariseu. Mas a diferença entre os 2 é que o fariseu não sabe que não consegue pagar. E aí continua se achando merecedor dessa presença divina na sua casa. E mais ainda, Jesus acolhe em sua presença mulheres que eram consideradas objetos. Primeiro, propriedade do pai, e quando se casava, propriedade do esposo. As mulheres não tinham voz nem direito como os homens tinham naquela sociedade. Mas Jesus as iguala. Jesus as chama de discípulas. Jesus, inclusive, é sustentado financeiramente por elas, o que é um escândalo para qualquer judeu que se apresenta como mestre naquele tempo. Jesus, por exemplo, cura uma mulher com fluxo de sangue, ou seja, uma mulher que constantemente era considerada impura, segundo o olhar da religião. Jesus cura essa mulher. Aliás, Jesus percebe que é tocado por ela e aí interrompe todo aquele seu movimento de ação para outro lugar para dizer para todo mundo, na verdade, que aquela mulher estava curada e, portanto, podia ser restituída à sociedade. Jesus devolve a dignidade de mulheres. E, aliás, nessa mesma passagem, Jesus ressuscita a filha de Jairo, uma menina de 12 anos. Então, perceba, Jesus age na vida dessas mulheres, restituindo a elas a vida e a dignidade. Por isso, podemos afirmar o seguinte: ao agir na vida dessas pessoas, Jesus destruiu as categorias puro e impuro, defendidas pela religião da sua época. A mulher com hemorragia entrava na categoria de impura, bem como a menina morta. Era proibido tocar em cadáveres. Jesus pouco se importou com isso. Em vez de ficar contaminado pelos impuros, conforme definidos pelos religiosos, Jesus inverteu o processo e purificou essas pessoas. A mulher com fluxo de sangue não tornou Jesus impuro, ela se afastou curada. A menina morta não contaminou Jesus, foi ressuscitada. Aqui existe uma importante lição para nós, cristãos. Seguindo o exemplo de Jesus, nós podemos rejeitar a voz da religião que classifica seres humanos em impuros e estender para eles a graça misericordiosa de Deus como anunciadores das boas novas que somos. A ênfase do Evangelho também é para os pobres. E aqui, como a gente falou no início, os pobres são, de fato, pobres financeiramente falando. Um dos textos mais emblemáticos disso é a oferta da viúva pobre. Falamos sobre isso também aqui no canal, e eu vou colocar esse vídeo linkado também no finalzinho aqui desse vídeo. Mas o fato é, nós temos nesse Evangelho
uma leitura muito abrangente de uma pastoral inclusiva, uma pastoral acolhedora. Por quê? Porque para Lucas, o reino de Deus, que se inicia no Antigo Testamento, que perpassa a vida de Jesus e que preenche o seu ministério, que depois se concretiza na igreja, que se torna sinal deste reino, esse reino ele é profundamente acolhedor. Ele é profundamente amigável. Por quê? Porque ele é um reino de paz, de justiça, de alegria, de caridade, de fraternidade, de partilha e de amor de Deus. É por isso que Lucas deixa muito claro que Deus é como um papai. A parábola do filho pródigo está aí para nos evidenciar isso. Também temos um vídeo sobre essa parábola aqui no canal. E essa parábola deixa muito claro que para o Evangelho e para o próprio Jesus, Deus é papai. É Abá, a palavra aramaica que significa papaizinho querido. Uma realidade de intimidade, de familiaridade, de presença acolhedora, e não uma divindade irada, carrancuda, com pedras nas mãos para nos apedrejar. Não é essa a divindade de Jesus. Ao contrário, o reino de Deus é acolhedor porque Deus é acolhedor. Essa é a grande mensagem do Evangelho de Lucas, que depois se concretiza em Atos dos Apóstolos, como veremos no próximo domingo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Faça os seus comentários também, se você está gostando dessa série Conhecendo os Evangelhos, se você quer ter outras séries do tipo. Nós tivemos aqui no canal já uma série sobre Apocalipse, e é uma série bem interessante, convido você a assistir. E agora essa série também Conhecendo os Evangelhos, além dos demais vídeos abordando a relação de teologia, arte, espiritualidade, quadrinhos, música, cinema, enfim. Essa é a nossa perspectiva aqui no canal. Então, fique à vontade para fazer seu comentário, para fazer a sua crítica, a sua sugestão. O espaço é seu. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.